Então tá, pessoal, estamos de volta agora para falar do módulo 3 do workshop Escolas e Catástrofes, Ferramentas Práticas para Superar Desafios. Esse módulo a gente chamou de Ressignificando o Ambiente Escolar e Desenvolvendo Estratégias de Apoio Pedagógico e Psicológico. Para a gente começar falando um pouco mais da parte psicológica e daí fechar com a cereja do bolo, que vai ser as estratégias pedagógicas, para a gente pensar nesse conceito de primeiros socorros psicológicos, como eu comentei antes, tem muitas estratégias que a gente pode pensar enquanto voluntários, em abrigos, em centros de distribuição ou de acolhimento das pessoas, que não é exclusivo para psicólogos, apesar de algumas intervenções serem. Quando a gente pensa em primeiros socorros psicológicos, a gente não está falando de um atendimento psicológico, a gente está falando de um tratamento. A gente está pensando em um acolhimento inicial que se volta para avaliar as preocupações e ajudar a suprir as necessidades básicas das pessoas. Então, nesses casos, é realmente um acolhimento. E agora, quando a gente teve aqui no Rio Grande do Sul esse desastre, né, recente, foi muito conversado sobre isso também. O próprio Conselho de Psicologia divulgou várias orientações, vários materiais. Antes a gente falou daquela outra nota do CFP em relação à gestão de riscos e crises, mas também teve muito material produzido agora, que a gente vai deixar nas referências do curso também, sobre essa parte de primeiros socorros, acolhimento. Então, a gente vai ver o que fazer e o que não fazer em relação a esses momentos. Primeiramente, a gente vai pensar nos princípios básicos dos primeiros socorros psicológicos, que são esses 5 que estão descritos aí no slide para vocês: segurança, calma, conexão, senso de autoeficácia e de eficácia comunitária e esperança. Então, quando a gente está falando em segurança, é pensar no básico mesmo, assim, quando uma pessoa chega no abrigo, quando ela foi resgatada da sua casa, a gente precisa garantir que as necessidades básicas dela sejam atendidas. Acesso à higiene, alimentação, roupas quentes, coisas básicas mesmo, assim, de necessidade do ser humano, né? E também oferecer sempre informações verdadeiras sobre a situação de emergência que ela está vivendo, que daí entra um pouco também no que a gente comentou, tanto nos outros módulos quanto nas discussões entre um módulo e outro sobre que palavras usar, como falar, e é muito importante que a gente seja verdadeiro com as pessoas, né, e não minimize o sofrimento dela ou a importância do que aconteceu, mas também tente não alarmar ainda mais, né, a situação. Então, ser verdadeiro, mas ser conciso e tentar passar uma sensação de segurança dentro do que é possível para cada situação e garantir que as necessidades básicas da pessoa sejam atendidas. Quando a gente pensa em calma, aí a gente está falando também sobre